Olá, boa tarde, bem-vindos a mais um direto. Penso que hoje a internet não nos vai pregar numa partida. Queria ver primeiro se em termos de som e em termos de visualização a coisa está a funcionar. Gostava que quem estivesse desse lado que me desse algum feedback para eu perceber se está ok. Já vi que já está alguém ok, está a ver, a Lisandra, já tem várias pessoas a entrar. Digam-me só se em termos de som e em termos de imagem está ok. Está bom, já penso que está ok. Bem, hoje Hoje é um dia especial, é um dia em que a Flow faz 10 anos e neste dia e com a terceira sessão, hoje a terceira sessão do ciclo de palestras, mais conversas, não são palestras, sobre educar para uma pandemia da felicidade. Hoje é 22 de Abril de 2020, eu escolhi um tema que está muito relacionado com a felicidade e que está muito relacionado com a flow, que é precisamente o estado psicológico de flow. Ou seja, o nome da flow vem de um termo que é da área da psicologia, e é sobre esse tema que vamos falar hoje nos 15, 20 minutos que estaremos aqui neste direto. O meu nome é Ricardo Alves, para quem não sabe. Para quem sabe, o meu nome também é Ricardo Alves, para quem já me conhece. E, portanto, hoje falaremos sobre o estado psicológico de flow. E, em primeiro lugar, eu gostava de vos dizer que esta questão do estado de flow emerge, ao fim e ao cabo, de um movimento ou de uma área da psicologia, que é a psicologia positiva, que tem sido uma área da psicologia que se tem afirmado nas últimas décadas, principalmente a partir do início deste século. É evidente que vocês sabem que durante muitos anos a psicologia ocupou-se essencialmente dos chamados estados negativos, ou seja, existiam muitos estudos, muitas publicações sobre aquilo que eram os estados negativos, ou seja, muito se estudou a ansiedade, muito se estudou a depressão, que são absolutamente essenciais também perceber estes fenómenos para podermos atuar sobre eles e para podermos também preveni-los, mas só há uns anos para cá é que a psicologia tem afirmado cada vez mais o estudo daquilo que, ao fim e ao cabo, permite perceber o potencial do ser humano, das suas verdadeiras capacidades e motivações na busca do bem-estar e da felicidade. E a psicologia positiva tem-se ocupado em estudar crescentemente e compreender esses fenómenos e intervir sobre eles numa perspectiva de melhorar a nossa qualidade de vida, que é aquilo que todos nós pretendemos, como é evidente. Dentro da psicologia positiva, um dos construtos que têm sido estudados progressivamente é o estado de flow. E o que é isto do estado de flow? Basicamente, o estado de flow, e todos nós sabemos o que é, porque felizmente já todos nós experimentamos, é um estado que nós nos sentimos quando estamos totalmente envolvidos em algo. Ou seja, sabem aquela sensação que nós temos muitas vezes quando estamos totalmente absorvidos por uma atividade ou por uma tarefa que estamos a fazer e que abstraímos de tudo o resto, que nem demos pelo tempo de passar, passou uma hora e parece que passaram só 15 minutos. É esse o estado de flow. E evidentemente o estado de flow pode acontecer em várias pessoas, muitas pessoas felizmente conseguem vivenciar este estado. Há uma relação muito positiva, que é muito interessante, uma relação positiva entre o estado de flow e a felicidade, e os estudos o que comprovam é que as pessoas que vivenciam muitas vezes momentos em que se sentem sem flow têm uma relação
com a felicidade. Mas então, exemplos de atividades que nós podemos sentir ou podemos entrar no tal estado de flow ou de fluxo. Por exemplo, há pessoas que podem atingir esse estado a ouvir música, a dançar, a ler, na expressão de qualquer arte, seja a dançar, seja a escrever, mesmo escrever, pintar, etc. Namorar também, também é uma atividade que nós podemos sentir-nos em flow, ou namorar, ou quando estamos em contato com pessoas de quem gostamos, aqueles jantares que nós temos de família ou com amigos, pessoas que gostamos mais e que passam 5 horas e que o tempo passa a correr, há sempre assunto, há sempre coisas para fazer. E, portanto, e também o desporto é uma área onde claramente podemos vivenciar o estado de flow. O estado de flow também tem algumas particularidades, e uma delas é que normalmente está relacionado com uma performance elevada da nossa parte, está relacionado também com uma motivação elevada, ou seja, quando nós estamos envolvidos em algo, para atingirmos este estado, tem que ser algo cujo o desafio seja elevado, mas que nós sintamos que conseguimos atingir aquilo que pretendemos e envolvemos de tal forma que acabamos por ter uma performance bastante elevada e um sentimento de facto de grande envolvência e de grande depois recompensa. É evidente que, havendo uma nítida relação com a felicidade, e como vocês percebem, tem a ver muitas vezes com atividades, com circunstâncias que, ao fim e ao cabo, voluntariamente nós nos envolvemos, é importante para a nossa vida e para nos sentirmos mais realizados e para sentirmos mais felizes, podemos proporcionar a nós próprios ou aos outros situações em que isto aconteça. Quer a nós, quer nas crianças, nós podermos, na educação dos nossos filhos, por exemplo, nós proporcionarmos situações em que eles se sintam motivados, se sintam capazes, sintam-se competentes e que possam claramente atingir este estado. Bem, para percebermos e para resumir um pouco algo que é sempre difícil de resumir, falar num tema ou num subtema 15, 20 minutos sabe sempre é muito pouco, pelo menos para mim, porque uma das atividades em que eu poderei atingir o estado de flow e atingo várias vezes é precisamente a falar sobre aquilo que eu gosto, e eu gosto muito de falar sobre educação, gosto muito de falar sobre felicidade e, portanto, e só para sintetizar um pouco, ao fim e ao cabo, há algumas condições que são importantes para nós podermos atingir o estado de flow naquilo que vamos fazer. São basicamente 7 condições. Há uma série de outras, mas eu vou destacar 7. Algumas já pincelei na introdução que fiz e no próprio conceito, mas eu queria reforçar aqui algumas questões relacionadas com cada uma delas. E a primeira é a de estarmos completamente envolvidos, focados e centrados naquilo que fazemos. Ou seja, quando nós conseguimos um envolvimento tal, quando conseguimos nos abstrair de tudo o resto e conseguimos concentrar naquilo que estamos a fazer, é de facto meio caminho andado para nós podermos atingir esse estado. É evidente que para isto nós temos que sentir um desafio determinado e sentir que somos capazes de, ao fim e ao cabo, corresponder à expectativa que nós criamos aos outros, ou somos capazes de poder atingir os objetivos que nós temos com aquela atividade. A outra condição que também é essencial tem a ver com a chamada sensação de êxtase, ou seja, de estarmos fora, é quase como estarmos tão absorvidos que parece que estamos num mundo à parte. Aquele mundo e aquilo, e centramos tudo o nosso ser, toda a nossa envolvência, todas as nossas competências, as nossas capacidades, centramos naquele momento
e naquele contexto. E, portanto, daí que nós nos abstemos de tudo o resto, muitas vezes nos abstemos de problemas, e de facto, são atividades essenciais para nós nos descentrarmos de algumas coisas que podem ser prejudiciais para nós e de promovermos, inclusive, o nosso bem-estar e o nosso equilíbrio. E às vezes as pessoas têm uma vida muito, muito ocupada, precisam de alguns momentos, de algum escape, e com atividades que sejam prazerosas e que ao fim e ao cabo se sentam realizadas em fazer. A outra perspectiva tem a ver com o sentimento de clareza. Ou seja, o que é isto, o sentimento de clareza? Quando nós estamos a fazer uma atividade e para podermos entrar em flow, há uma sensação, nós sabemos praticamente tudo o que temos de fazer para aquilo resultar, tudo aquilo que temos de fazer para que a coisa corra pelo melhor, para que a coisa possa fluir e para sermos bem-sucedidos e para, ao fim e ao cabo, usufruirmos bem daquele momento que é um momento especial, um momento que nós estamos a desfrutar, ou sozinhos ou com outras pessoas, em determinada envolvência. Entrando ainda num outro ponto, é o sentimento, ao fim e ao cabo, de competência. Ou seja, para eu entrar neste estado, eu tenho que ter o sentimento e a sensação que eu consigo dar conta do recado, como costumamos dizer. Ou seja, eu tenho esta atividade que eu vou fazer, ou tenho uma situação qualquer que eu vou vivenciar com outras pessoas ou sozinho, e eu tenho a clara convicção que sou competente para fazer e que consigo, ao fim e ao cabo, ser bem sucedido naquilo que estou a fazer. E isso é uma das outras características também fundamentais para nós conseguirmos atingir este tal estado de flow. O outro ponto, e o ponto 5, é um certo sentimento de serenidade, sem preocupações, ou seja, há um foco tão grande naquilo que estamos a fazer, em que nem nos preocupamos muito com aquilo, se vamos conseguir ou não, porque a coisa está a fluir. Por exemplo, um caso que todos percebem muitas vezes é a questão, por exemplo, o Cristiano Ronaldo claramente é um atleta que vivencia, tanto em contexto de treino, mas em contexto de competição, momentos de flow. Por isso tem a performance que tem, e por isso também vocês sabem que ele abstrai-se de tal forma e foca-se tanto naquilo que está a fazer, que muitas vezes todo o ambiente que está à volta dele, que possa ser hostil, parece que não o abala absolutamente nada. Ou seja, porque para ele aquilo que é essencial e aquilo que ele está concentrado e aquilo que ele está focado é naquilo que está a fazer naquele momento. O ponto 6 tem a ver com uma questão que eu já falei, que é a perda da noção de tempo. Todos nós sabemos que o tempo é algo que é uma medida que é claramente mensurável, mas nós sabemos também, e todos nós vivenciamos isso, que há uma componente subjetiva em relação ao tempo. Ou seja, se bem que o tempo no cronómetro é sempre o mesmo, nós às vezes podemos estar numa situação em que 1 minuto parece uma eternidade, não é? Ou seja, uma situação que implique uma grande ansiedade, qualquer coisa vamos saber daqui a 1 minuto, ou então um momento que estamos a sentir uma grande dor e aquele minuto parece que se prolonga durante N minutos, mas também existem outras circunstâncias em que 1 minuto parecem segundos, ou então 10 minutos parecem 1 minuto. E nós, quando conseguimos vivenciar um estado de flow, de facto, existe uma clara perda da noção do tempo, que o tempo passa de uma forma absolutamente rápida, sem darmos por isso. E por fim, o último ponto tem a ver com uma questão que é essencial para o ser humano e para a nossa vida e para tudo aquilo que nós fazemos, que é a chamada motivação intrínseca. Ou seja, quando nós estamos intrinsecamente motivados para alguma coisa, nós fazemos de uma forma absolutamente fantástica. Uma coisa, por exemplo, é nós, no âmbito profissional, que é uma das atividades que nós
podemos claramente atingir o estado de flow, pessoas que em termos de profissão têm de facto uma competência muito elevada, envolvem-se de uma forma efetiva, adoram aquilo que fazem. Eu tenho o privilégio de, quer no meu âmbito de atividade, quer na empresa da Flow, quer na Universidade da Madeira, são atividades que para mim eu faço com enorme prazer e que para mim nem é trabalho, é uma coisa que eu faria nos meus tempos livres. Então tenho o privilégio de trabalhar e fazer aquilo que gosto, e no caso da universidade até pagam-me para fazer aquilo que gosto, e isso é um privilégio, mas também depende da forma como nós olhamos para aquilo que nós fazemos, e isto tem a ver com a motivação intrínseca, porque se eu trabalho apenas centrado numa motivação extrínseca, que é, por exemplo, o ordenado no final do mês, muito provavelmente eu vou estar sempre a olhar para o relógio para ver qual é a hora que chega às 5h30, ou que chega às 6, ou que chega a hora de eu acabar o dia de trabalho. E de facto só quando eu sinto motivação intrínseca, quando eu sinto claramente prazer e atribuo significado, o que já falámos aqui há dias, que é aquilo que é de facto a felicidade, é que eu consigo de facto envolver-me de uma forma e trabalhar de uma forma com muita motivação, com uma performance bastante elevada, com um gosto enorme, não duplo tempo de passar, e é dessas pessoas que as empresas precisam, é dessas pessoas que as escolas precisam, as universidades, as várias instituições, e é preciso que também os líderes, quando exercem a sua liderança, criem condições para que as pessoas de facto possam entrar em flow naquilo que fazem. E para entrar em flow têm que ter a clara noção da importância que têm que ser valorizadas, têm que ser formadas também no sentido de poderem se sentir competentes, e há uma série de questões que são absolutamente fundamentais. E já tenho pouco tempo, mas gostaria de dar-vos aqui apenas, e em jeito de conclusão, algumas dicas de como promover o estado de flow naquilo que fazemos. E a primeira coisa é fazermos atividades que de facto nós sintamos prazer e atribuamos significado. E isso é absolutamente essencial. Sentimos prazer e é um benefício presente, mas também quando atribuímos significado é o chamado benefício futuro. E portanto em tudo aquilo que fazemos nós vemos qual é o objetivo que temos, que vantagens podemos ter nisso e que vantagens podemos dar a terceiros, e isso também, aumentando o significado, nós também promovemos o prazer e tentamos fazer melhor aquilo que fazemos. A outra questão tem a ver com estabelecer objetivos. Estabelecemos objetivos naquilo que fazemos. O ter objetivos, ao fim e ao cabo, pode nortear o nosso caminho, a questão da nossa motivação, que é para onde é que eu quero ir. E se eu tiver o objetivo de chegar daqui até ali, eu evidentemente vai-me fazer sair de onde eu estou e pôr-me a caminho. E o objetivo é essencial que seja visto acima de tudo como o próprio, não o fim em si mesmo, mas o objetivo ser um meio para nós podermos, ao fim e ao cabo, usufruir do percurso, do processo, até chegarmos onde queremos chegar. A outra questão também tem a ver com o equilíbrio entre o desafio e as capacidades. É importante nós nos desenvolvermos em tarefas que sejam suficientemente desafiantes, mas que nós também nos sintamos capazes e competentes para fazer, porque são desafiantes a mais para a nossa competência ou desafiantes a menos, nós não conseguimos atingir esse estado de uma forma efetiva. Por outro lado, também promover a motivação intrínseca, ou seja, para além das recompensas que eu posso ser exteriores, eu evidenciar aquilo que eu próprio ganho com aquela atividade, o que é que eu posso ganhar com a atividade, com o exercício daquela atividade, e que vantagens é que eu posso trazer para mim, e que motivação é que eu posso ter para fazer uma coisa bem feita e com um profundo significado. E só para acabar é eliminar um bocado o mito do fracasso. Às vezes as pessoas não se envolvem em atividades e não fazem com medo de falhar, com medo de errar. Mas errar é absolutamente
fundamental, faz parte da realidade do ser humano e é absolutamente fundamental. E nós sabemos que para fazermos uma coisa bem, temos de errar muitas vezes, temos que repetir, temos que ser persistentes, temos de continuar. E, portanto, era com esta última perspectiva que eu deixava o dia de hoje. Já estamos nos 20 minutos, não queria ultrapassar. Agradecer uma vez mais as pessoas que estiveram aqui, as pessoas também vão estar não em direto, mas em diferido. Também dizer, como costumo dizer, que se gostam, façam gostos, partilhem, se acham que é importante, outras pessoas saberem daquilo que vamos falando aqui, vão partilhando, vão fazendo gosto, vão comentando e pronto, acabo o dia de hoje, a reflexão de hoje, com a promessa que de hoje a 8 voltaremos na próxima quarta-feira às 18 horas para falar mais de um tema sobre educar para uma pandemia da felicidade. Até 2 a 8 e sejam felizes e façam os outros felizes. Obrigado.